orando com o coração, que Deus nessa manhã possa abençoar você imensamente, a sua vida, possa derramar sobre você graças e bênçãos, que no dia de hoje o Espírito Santo possa te conduzir e te mostrar e abrir os olhos que o caminho de Deus ao qual devemos seguir. Que nessa manhã, iniciando mais esses programas, possamos traçar em nós o sinal da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselha coisas vãs. É o mal que oferece o mesmo que nem. Amém. A palavra de Deus ela se encontra no livro de São João, capítulo 14, versículo 1 ao 14. João, capítulo 14, versículo 1 ao 14. E a palavra ela é dirigida para nós nos seguintes termos: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois tendes vistos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizeis: mostrai-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedistes ao Pai em meu nome, vos farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E qualquer coisa que me pedistes,
em meu nome vos farei palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra, Jesus, ele mostra para nós qual o caminho nós devemos seguir, qual o caminho nós devemos trilhar, qual o caminho que nós devemos ir. E muitas das vezes, diferente como Tomé, devido os nossos olhos estar muito presente, fixo nas coisas passadas, prestando atenção mais nas coisas passadas e anteriores, muitas das vezes a gente não consegue crescer na vida espiritual. Veja, Tomé andava com Jesus, via Jesus fazendo obras, via Jesus trabalhando, fazendo milagres que outras pessoas não faziam. Mas ele não conheceu ainda o caminho que era para a vida eterna, que era Jesus. Ele não conheceu, não via, na melhor dizendo. Veja, na nossa vida, quantas das vezes também a gente vive em oração, vive sempre uma vida de idade, mas acaba que talvez os olhos muito presos ao passado, buscando viver o presente e se prendendo sempre ao passado. Acontece porque muitas das vezes a gente está presente ao passado, até mesmo a gente está presente, muito, a gente está muito ligado aos nossos sentidos, às nossas vontades. Não nos abandonamos verdadeiramente por inteiro, não nos entregando por inteiro, para que Deus venha sobre nós e assim fazer a sua vontade. Não nos abandonando, não nos morrendo para nós, para que Deus venha habitar em nós. Porque é necessário para que eu e você, Deus possa habitar em nós, fazer aquilo que Ele deseja. É necessário que nós morramos, que nós venha a morrer para nós mesmos. Veja, uma semente, quando ela vai virar, antes de virar uma árvore, primeiro ela precisa morrer para aquela árvore nascer. E ali crescer e dar frutos. E é necessário que nós façamos isso, que nós venha a morrer para nós, para que assim Deus possa habitar em nós e fazer o que Ele deseja na nossa vida. E é só assim, quando Deus passa a habitar em nós, a gente consegue ver o agir de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente passa por provações, a gente passa por tentações e Deus está sempre ao nosso redor, cuidando de nós, mas devido à nossa preocupação, à nossa falta de fé, a gente ainda não consegue enxergar, porque a gente ainda está muito preso ao que está acontecendo ou até mesmo coisas passadas. Veja, Jesus, quando estava na barca com os apóstolos, com os discípulos, melhor dizendo, que ele estava dormindo e as ondas vinham sobre a barca, e ali eles se preocupavam com medo de morrer. Jesus em silêncio, dormindo.
Isso acontece muitas vezes conosco. Deus está conosco, mas nós não vemos devido aos nossos apegos, devido aos nossos olhos estar fixados em coisas exteriores, coisas secundárias, sendo que nós devemos procurar olhar os olhos fixos em Deus. No caminho, como o próprio Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho onde nós devemos trilhar, devemos caminhar. Quando nós passamos a caminhar com Deus, nós devemos entender uma coisa. Nós vamos caminhar, mas carregando a nossa cruz. Porque Ele nos prometeu não só uma vida boa, mas sim Ele diz: se queres seguir a mim, renuncia a ti e pega a tua cruz e siga-me. Siga-me. Porque quando você carrega a cruz, você caminha com Jesus, você certamente está caminhando para o Calvário. Quando você trilha os caminhos de Jesus, você está caminhando para o Calvário. E no Calvário ser crucificado. Muitas das vezes nós se deixamos enganar, achando que vamos viver uma vida boa aqui terrena quando passamos a caminhar com Cristo. Cristo nos manda carregar a nossa cruz, não carregar uma vida de glória aqui na terra. Porque é necessário que as adversidades venham sobre nós para que nós não venhamos a nos vangloriar, achar que nós podemos tudo. Achar que tudo nós podemos com nossas próprias forças, sendo que tudo que acontece na nossa vida é obra de Deus. E eu costumo dizer que obras boas que a gente faz é a ação de Deus na nossa vida. Mas quando nós passamos a praticar algo mal, somos nós mesmos que praticamos. Porque Deus, Ele não tolera, Ele não pratica mal. Mas o homem, sim, pratica o mal. As obras boas que nós fazemos é obras de Deus em nossa vida. Mas as más são obras nossas, humanas, que praticamos. E quando nós passamos a conhecer esse caminho, nós vamos entender uma coisa, que caminhar com Deus é caminhar carregando a nossa cruz até o Calvário, carregando a nossa cruz para assim nos santificar. Muitas das vezes a gente murmura, as pessoas murmuram que está passando por um momento difícil, está passando por aquilo, e não procura contemplar a cruz de Cristo. Ele que foi o Filho perfeito, que não cometeu pecado algum, mas teve uma morte cruenta para remir os nossos pecados. E quantas das vezes, ao invés da gente unir as nossas dores com as dores de Cristo, a nossa cruz com a cruz de Cristo, a gente faz murmurar, se deixa levar pelas conversas, porque quer toda hora se aliviar da cruz, quer tirar aquele peso que está carregando. No livro Imitação de Cristo, tem a seguinte frase que fala que as nossas cruzes, as nossas dificuldades, as cruzes que a gente carrega, não é comparável nem à cruz que o próprio Filho de Deus Filho, Jesus, carregou. Que foi por nós, morreu por nós, para salvar-nos da condenação que nós estávamos.
o caminho o caminho para seguir a Deus é carregar a própria cruz, é buscar viver conforme aquilo que Deus quer. O caminho para seguir a Deus é morrer para nós. Porque quando nós nos entregamos sem reserva, Deus faz aquilo extraordinário acontecer na nossa vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nós devemos trilhar e a verdade que nós devemos seguir. Porque nós vemos, no mundo em que nós vivemos hoje, há tantas mentiras, tantas distorções de conversas que vêm para nos enganar, tirar-nos da presença de Deus. Mas muitas das vezes a gente não se deixa levar assim por conta que a gente não está firme no caminho da vida, que é o próprio Cristo. Porque quando nós estamos com os pés firmes no caminho ao qual a gente está trilhando, quando a gente está com olhos fixos no Senhor, nós não desviamos o caminho, porque conhecemos a verdade. E a verdade, ela vem nos libertar daquilo que nos engana, como diz João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ela vem nos libertar daquilo que talvez está nos enganando, que na verdade está nos enganando, está nos tirando de Deus. E a verdade faz com que a gente trilhe o caminho de santidade. Quando conhecemos a verdade, temos que conhecer também a Cristo, porque Cristo é a verdade. Ou seja, quantas das vezes as pessoas se deixam ser levadas por religiões que foram criadas por seres humanos, homens, se deixam ser levadas porque não conhecem a fé que professa. Não conhece a verdade, não conhece o próprio Cristo, e a palavra de Deus é o próprio Cristo, as Sagradas Escrituras. Muitas das vezes, a sua Bíblia, talvez em casa, nunca foi aberta. E quando chega um irmão protestante, consegue lhe convencer e arrancar você da sua fé que você professava. E ali lhe enganar. Porque você não está firme na verdade, os seus pés não estão firmes no caminho que você está trilhando. Os seus olhos não estão firmes, não estão fixos no Senhor. E quando nós conhecemos a verdade, sigamos o caminho firme, nós estamos caminhando na vida. Porque o Cristo é a vida. É a vida que nós temos. Quantas das vezes a gente coloca pessoas acima de Deus e deixando Ele para depois, sendo que o próprio Cristo é a vida. Ele é a vida porque nos deu novamente a vida que nós estávamos perdendo.
devido aos nossos primeiros pais. A vida que estava condenada, Ele fez com que nós voltamos a viver, quando na cruz morreu por nós. E Ele diz o seguinte, no versículo 7, se me conheceis também, certamente conhecereis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois tendes visto. Ou seja, quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o caminho que nós devemos trilhar, a verdade que nós devemos seguir e a vida que nós devemos buscar. Porque longe de Deus não há vida, mas sim uma passagem aqui na terra que não vem, mas sim uma condenação, mas que nos leva à condenação. Porque quando nós estamos longe de Deus, nós estamos longe da nossa vida. Porque longe de Deus a gente busca mais as coisas daqui e acaba esquecendo da vida eterna. E acaba aqui perdendo devido às ações e atitudes que tomamos. Porque como diz Eclesiástico, tudo na terra, terreno, é vaidade. É vaidades. E quando se nós conhecemos a Cristo, certamente nós conhecemos o Pai. Que nós possamos buscar mais essa intimidade com Deus e ficar sempre fixo com o olhar em Cristo, não nos dispersando com as coisas com as adversidades que nos acontecem. Veja, os discípulos, eles andavam com Jesus, via Jesus fazendo as obras e ainda não conheciam ainda o próprio Cristo, o próprio Deus, Filho de Deus. Não conheciam o caminho que deviam trilhar, a verdade que deveriam seguir, a vida que deveriam buscar, melhor dizendo assim. Porque veja, se questionaram. E Filipe ainda pede, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus diz, há tanto tempo que estou convosco e não me conhecestes, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Ou seja, aquele que me viu, viu também o Pai. Tantas das vezes a gente busca Deus, mas de uma forma totalmente errada. Que a gente não consegue ver nem o agir de Deus na nossa vida. Não consegue ver nem sentir a sua presença conosco. Porque muitas das vezes a gente está buscando a Deus, mas com pensamentos em outros locais, em outras coisas, em outros objetivos que nós buscamos. Até mesmo com os aperreios que muitas das vezes a gente passamos no dia a dia. Veja, colocamos na mão de Deus e tenhamos fé. E buscamos a Ele sem reserva, possamos buscar Ele sem ter medo e acreditando que Ele pode sim fazer o impossível na nossa vida. Como Ele mesmo diz, o próprio Jesus
Ele ainda nos promete: aquele que crê em mim também fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim fará obras também como estas, e também fará obras maiores do que estas que eu faço. É quando nós temos a fé e a confiança que nós podemos fazer, que através de nós Deus pode fazer aquilo que nós pedimos, ou até mesmo fazer ainda obras maiores. E ele diz o seguinte: e tudo que perdistes ao Pai em meu nome, e vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja, quando você pede a Deus, Ele não nega o seu pedido, mas devemos ter a certeza e compreender a certeza e ter a certeza, melhor dizendo, que Deus realiza, e com fé, que Deus realiza aquilo que nós estamos pedindo. E até mesmo nas dificuldades Ele permite para que o Pai seja glorificado no Filho. Que nessa manhã nós possamos hoje buscar aquela intimidade com Deus, não tirar mais os olhos dele, uma proximidade, e trilhar esse caminho que nos leva à salvação, que nos leva a conhecer a verdade e que nos leva à vida eterna. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que deseja saber mais e conhecer mais sobre a nossa comunidade, ou saber mais do carisma, conhecer como o modo de vivência da comunidade, você pode entrar em contato conosco no número 81 9 99 10 31 15. 81 9 99 10 31 15. Você também que deseja adquirir artigos religiosos na nossa loja a loja física que se encontra na Avenida Dr. Severino Pinheiro, no número 438. Nossa sede também ela que se encontra na Rua Professor Agostinho, no número 191. E Deus também possa, e você que esteve comigo nessa manhã, que Deus possa abençoar você imensamente. A Alana, a Alexandra e o Cássio, que Deus possa abençoar você imensamente. Gil, o Alisson, a Isabel, que Deus abençoe vocês imensamente, a vida de cada um. Caçula e a Lia Santo, que Deus possa abençoar, derramar sobre vocês as bênçãos necessárias. Que nessa manhã, Deus, que Ele que é rico em misericórdia, possa vir sobre vocês, derramando as bênçãos, graças, e que o Espírito Santo guie os passos de cada um. Ele que é rico em misericórdia, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho